Há um movimento político em curso que ainda passa despercebido por boa parte das pessoas. Nos bastidores, sinais indicam que a disputa presidencial de 2026 pode tomar um rumo diferente do esperado. E surge uma pergunta: será que Flávio Bolsonaro pode chegar à eleição em uma posição mais competitiva contra Lula do que Jair Bolsonaro estava em 2022? À primeira vista, essa hipótese parece difícil de acreditar. Em 2022, Jair Bolsonaro era presidente da República, tinha à disposição toda a estrutura do governo federal e mantinha forte capacidade de mobilização popular. Flávio Bolsonaro, por sua vez, não ocupa o mesmo espaço institucional. Além disso, o ex-presidente enfrenta restrições judiciais que limitam sua participação no debate público, impedindo-o de utilizar livremente as redes sociais, conceder entrevistas ou se comunicar diretamente com seus apoiadores. Esse cenário ajuda a explicar o sentimento de desânimo em parte do eleitorado de direita, embora os dados indiquem que talvez essa percepção não reflita totalmente a realidade. As pesquisas de intenção de voto para um eventual segundo turno mostram uma disputa mais equilibrada do que muitos imaginam. Segundo o agregador Ping Data, que reúne levantamentos de diversos institutos registrados no TSE, a projeção da Polinata aponta Lula com 45,5% das intenções de voto contra 41,9% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de apenas 3,6 pontos percentuais. No Datafolha, o cenário também é apertado: 47% para Lula e 43% para Flávio, resultado considerado um empate dentro da margem de erro. Quando esse quadro é comparado ao mesmo período da eleição anterior, a diferença chama atenção. Em julho de 2022, o mesmo agregador indicava Lula abrindo aproximadamente 13 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. Já o Datafolha registrava uma distância ainda maior, de cerca de 20 pontos. Naquele momento, muitos analistas tratavam a vitória do petista como praticamente inevitável, projetando uma ampla diferença de votos. No entanto, o resultado final mostrou uma disputa extremamente apertada, encerrada com apenas 1,8% de diferença entre os candidatos. Partindo desse histórico, alguns observadores argumentam que, se Flávio inicia a corrida em um patamar superior ao registrado por seu pai naquele período, a disputa pode estar mais equilibrada do que sugerem os números brutos. Além das pesquisas, o ambiente político também mudou desde 2022. No cenário internacional, mudanças na política externa dos Estados Unidos e alterações em programas de financiamento internacional têm sido apontadas por alguns analistas como fatores capazes de influenciar organizações e grupos políticos na América Latina. Ao mesmo tempo, diversas eleições recentes na região resultaram na vitória de candidatos identificados com a direita, indicando um contexto político diferente daquele observado há 4 anos. No Brasil, o ambiente institucional e político também apresenta diferenças. Há quem avalie que o comportamento de instituições como o TSE e o STF mudou em relação ao período eleitoral anterior, enquanto parte da imprensa passou a adotar uma postura mais crítica ao governo federal. Paralelamente, setores do mercado financeiro demonstram preocupação com a condução da política fiscal e com o desempenho da economia. Na visão desses analistas, esse conjunto de fatores pode reduzir algumas das vantagens políticas percebidas pelo governo durante a eleição passada. Outro aspecto relevante diz respeito às narrativas eleitorais. Em 2022, Lula construiu sua campanha em torno de promessas de melhora das condições de vida, crescimento econômico e redução das tensões políticas. Desde então, temas como inflação, custo dos alimentos, segurança pública e liberdade de expressão passaram a ocupar maior espaço no debate político, enquanto a avaliação do governo enfrenta oscilações nas pesquisas de opinião. Levantamentos recentes mostram que apenas cerca de 3 em cada 10 brasileiros classificam positivamente a atual gestão federal. Medidas como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, o programa Desenrola e iniciativas voltadas ao preço do gás de cozinha ainda não produziram um impacto significativo na percepção do eleitorado, segundo diferentes pesquisas. O próprio presidente Lula já declarou que precisará apresentar novas propostas para ampliar seu apoio popular. Outro dado frequentemente citado é a mudança na identificação ideológica dos brasileiros. Pesquisas indicam crescimento do número de pessoas que se declaram alinhadas à direita, enquanto o percentual dos que se identificam com a esquerda permanece relativamente estável. Caso essa tendência se mantenha, a oposição poderá encontrar um ambiente eleitoral mais favorável do que aquele enfrentado em 2022.
Diversos analistas políticos e de lados ideológicos diferentes fazem uma leitura parecida. A eleição está aberta. Jair, com todo apoio, quase venceu Lula. Agora é a vez de Flávio, sem toda a mobilização por trás, mas com bons números nas pesquisas. Ao mesmo tempo, a gente percebe nessa nova onda de não reeleição um crescimento da direita, da extrema-direita mundo afora. Então, isso pode chegar aqui no Brasil também, pode desembarcar no Brasil com uma certa força e impulsionar a direita de uma maneira geral. Então, se houver algum tipo de coordenação, sim, para que as candidaturas de direita se reforcem, saem mais coordenadas, para que elas não sejam tão fiquem brigando entre si, eu acredito que é uma possibilidade de elas chegarem com força no segundo turno, dado essa variável estrutural. Eu me lembro muito de uma dificuldade ali em 2018 com o Fernando Haddad, não é? Em que você teve uma pulverização do voto à esquerda ou centro-esquerda. Se a gente for considerar ali o PSDB clássico, né, representado pelo Geraldo Alckmin, né? Então, assim, se por um lado, sim, tem uma luta ali para que esse índice de Lula, né, para que esse equilíbrio, na verdade, de alguma forma, impeça Lula de chegar a um índice de uma possibilidade de sucesso no primeiro turno, por outro lado, essa pulverização também pode trazer alguns riscos, na medida que você não tem, na verdade, uma representação ali que aglutine, que gere uma convergência, digamos assim, desse voto que ainda está muito ligado em Jair Bolsonaro, né? Naturalmente, pesquisas representam apenas um retrato de determinado momento e não garantem o resultado da eleição. Até 2026, fatores econômicos, decisões políticas, desempenho das campanhas e acontecimentos inesperados poderão alterar significativamente o cenário. Ainda assim, os indicadores atuais sugerem que a próxima disputa presidencial pode ser muito mais competitiva do que muitos imaginam. E você, acredita que o cenário político de 2026 será diferente do previsto hoje? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe.